Quantas vezes você já olhou para trás e sentiu que seus erros definem quem você é? Que seu passado pesa tanto que parece impossível recomeçar? Mas aqui está a verdade. Deus não te vê pelo que ficou para trás, mas pelo propósito para o qual Ele te chamou. Ele não te define pelas tuas falhas, mas pelo plano maravilhoso que tem para a sua vida. E se você acha que já foi longe demais, saiba que para Deus nunca é tarde para um novo começo. Muitas vezes carregamos o peso de escolhas erradas, momentos difíceis e dores que parecem nos prender ao passado. Mas Deus não te enxerga com os olhos humanos. Ele não olha para suas quedas. Ele vê o propósito pelo qual te criou. Quando olhamos para a Bíblia, vemos homens e mulheres que erraram, falharam, se desviaram, mas foram restaurados pelo amor e pela graça do Senhor. Moisés foi um fugitivo, Davi cometeu erros graves, Pedro negou a Jesus, mas Deus não os abandonou. Ele os levantou e os usou para cumprir propósitos grandiosos. E Ele quer fazer o mesmo com você. Se hoje você sente que não é digno do chamado de Deus, saiba que essa é a maior mentira que pode existir. Deus não está preocupado com o que passou, mas com o que ainda pode fazer na sua vida. Você está no canal Seguindo o Evangelho, onde todos os dias temos uma mensagem para transformar sua caminhada com Deus. Então já deixa o seu like, se inscreve e ative as notificações para não perder nenhuma palavra que pode mudar sua história. Agora, para declarar que você crê no propósito de Deus para a sua vida, escreva nos comentários: minha história está nas mãos de Deus. Talvez você tenha carregado dores, culpas e arrependimentos por tempo demais. Acreditou nas mentiras que dizem que seu passado te desqualifica, que seus erros te afastaram definitivamente de Deus. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz em Isaías 43, 18 a 19, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Deus não quer que você viva preso ao que já passou. Ele tem algo novo para você. Você não está aqui por acaso, essa palavra chegou até você, porque Deus quer que você entenda que sua história não acabou. Ainda há capítulos extraordinários sendo escritos por Ele. Então continue comigo neste vídeo, porque ainda há muito a ser revelado para fortalecer sua fé e te mostrar que o propósito de Deus é maior do que qualquer erro do passado. Se você crê nisso, então declare e escreva: Deus está escrevendo uma nova história. Satanás tenta fazer com que você se sinta indigno, sem valor, sem futuro. Mas sabe de uma coisa? Ele é o pai da mentira. Deus nunca desistiu de você. Ele te escolheu antes mesmo de você nascer. Em Jeremias 1:5, ele declara: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Deus já tinha um plano perfeito para você muito antes de qualquer erro, muito antes de qualquer queda. Você não está sozinho nessa jornada. Se hoje seu coração sente o peso da culpa, se você acha que Deus não pode mais te usar, saiba que essa palavra é para você. Deus é especialista em restaurar vidas, em pegar o que parecia perdido e transformar em algo grandioso. Olhe para a história de Paulo. Antes de se tornar um grande apóstolo, ele perseguiu cristãos, fez coisas terríveis. Aos olhos humanos, era alguém sem esperança, sem chance de redenção. Mas Deus não o viu pelo que ele fez no passado, e sim pelo propósito para o qual foi chamado. Deus transformou a vida dele de forma tão poderosa que ele se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Isso significa que, independentemente do que aconteceu na sua vida, Deus tem poder para te levantar e cumprir a obra dele em você. Não deixe que as acusações do inimigo te impeçam de viver o chamado que Deus tem para a sua vida. Ainda há muito que Deus quer fazer, e eu quero te ajudar a enxergar isso. Então fique comigo até o final, porque essa mensagem pode ser a resposta de Deus para você hoje. Você crê nisso? Se essa mensagem já está falando ao seu coração, deixe eu saber. Escreva nos comentários: eu sou escolhido por Deus. Se tem algo que precisamos lembrar todos os dias, é que nossa identidade está em Deus, não no nosso passado. Em 2 Coríntios 5,17, a palavra diz: se alguém está em Cristo, é nova criação.
As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso significa que em Cristo, você não é mais aquela pessoa que errou, que caiu, que se afastou. Você é nova criatura, você foi lavado, perdoado e chamado para um propósito maior. Hoje Deus está te chamando para levantar a cabeça, deixar o passado para trás e caminhar para o futuro glorioso que Ele preparou. E se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários com fé: eu sou nova criatura em Cristo. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e pensando: mas eu já falhei tanto. Será que ainda há esperança para mim? E eu quero te dizer com toda a convicção: sim, há esperança. Deus não te escolheu porque você é perfeito, mas porque Ele tem um propósito para a sua vida. Pense na história de um jovem que conheci. Ele se envolveu com más companhias, tomou decisões erradas e, em um momento de desespero, achou que Deus nunca mais o aceitaria de volta. Mas um dia, enquanto ouvia uma mensagem como esta, algo tocou seu coração. Ele entendeu que Deus não olhava para os erros que ele cometeu, mas para o futuro que ainda podia ter. Ele se arrependeu, se entregou completamente a Cristo e hoje é um homem transformado, vivendo para a glória de Deus. Essa também pode ser a sua história. Não importa o que você fez, Deus pode reescrever o seu final. Então continue comigo, porque ainda há muito a ser revelado para fortalecer sua fé e te lembrar que seu passado não define seu futuro. Sabe, às vezes, as pessoas ao nosso redor podem nos julgar pelo que fizemos no passado. Talvez amigos, familiares ou até você mesmo tenha dificuldade de acreditar que pode ser diferente. Mas Deus não vê como o homem vê. Em 1 Samuel 16:7, ele diz: o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Se o seu coração está arrependido, se você deseja uma nova vida com Deus, então saiba que Ele já está te olhando com amor, pronto para te levantar. Me lembro de uma mulher que passou anos presa à culpa por ter se afastado da igreja. Ela achava que Deus nunca mais a aceitaria de volta. Mas quando finalmente decidiu se render, entendeu que Deus nunca tinha desistido dela. Talvez essa seja a sua luta também, mas escute, Deus não te abandonou. Ele está te chamando de volta para viver o propósito que Ele tem para você. Se você quer viver o melhor de Deus, comente com fé: Senhor, eu aceito o teu chamado. E sabe qual é a melhor notícia? Deus não apenas perdoa, mas Ele transforma. Veja o exemplo de Pedro. Ele andou com Jesus, viu milagres, ouviu os ensinamentos diretamente do Mestre. Mas no momento mais difícil, quando Jesus foi preso, Pedro o negou 3 vezes. Quantos de nós já falhamos com Deus? Quantos já prometeram mudar, mas acabaram caindo de novo? Pedro chorou amargamente, achando que seu erro o afastaria para sempre do propósito de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Jesus o restaurou. Depois da ressurreição, Jesus olhou para Pedro e reafirmou o chamado dele. E Pedro se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Isso nos ensina que se há arrependimento, há restauração. Deus não te vê pelo seu pior momento. Ele te vê pelo propósito para o qual te criou. Então não desista. Fique até o final deste vídeo, porque Deus tem mais para te revelar hoje. Talvez você se sinta pequeno, incapaz, achando que já errou demais para ser usado por Deus. Mas a Bíblia nos dá um exemplo incrível. Moisés. Ele tinha um chamado poderoso, mas por causa de um erro, fugiu para o deserto e passou 40 anos escondido. Ele acreditava que sua missão havia acabado, mas Deus apareceu a ele na sarça ardente e disse: agora, pois vai, eu estarei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Êxodo 4:12. Moisés achava que era incapaz, mas Deus sabia exatamente o que havia colocado dentro dele. E Deus sabe o que colocou dentro de você também. Se Ele te chamou, é porque Ele já te capacitou. Então não permita que o seu passado defina seu futuro. Deus está te chamando para um novo tempo. Se você crê nisso, escreva nos comentários com fé: meu passado não define meu futuro. Agora é a hora de tomar uma decisão. Você vai continuar se prendendo ao passado ou vai aceitar o que Deus tem para o seu futuro? A escolha é sua. Mas saiba de uma coisa:
Deus já escolheu você. Em Filipenses 3:13 a 14, Paulo nos ensina: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não olhe para trás. Deus quer te levar para um novo nível, para um propósito maior, para uma vida transformada. Deus ainda tem muito para fazer na sua vida, e este é só o começo. Muitas vezes, o que acontece é que olhamos para a nossa vida e vemos apenas os destroços dos nossos erros. É como se estivéssemos diante de um campo de batalha, cercados pelos escombros das escolhas erradas, das oportunidades desperdiçadas e das feridas que carregamos. Mas sabe qual é a diferença entre quem se entrega ao passado e quem vive o propósito de Deus? A decisão de se levantar. Imagine um guerreiro que caiu durante a batalha. Ele pode ficar no chão, olhando para as cicatrizes, sentindo a dor da queda, ou pode decidir se levantar, pegar sua espada e continuar lutando. O que Deus quer de você hoje é que se levante. Se você continuar preso ao que já passou, nunca verá o que Ele ainda pode fazer. Em Isaías 61, Deus nos dá um chamado poderoso. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isso significa que, independente do seu passado, há um novo dia te esperando, há um propósito brilhando sobre você. Mas é preciso dar o primeiro passo. Se você está pronto para se levantar e viver o que Deus tem para você, escreva nos comentários: eu me levanto para viver o propósito de Deus. Uma das maiores armadilhas do inimigo é fazer você acreditar que não tem mais jeito, que sua história está escrita e não pode ser mudada. Mas pense nisso. Se você estivesse dirigindo um carro e olhasse apenas pelo retrovisor, conseguiria chegar ao destino? Claro que não. Você acabaria batendo, se perdendo, se frustrando. E é exatamente isso que acontece quando insistimos em viver olhando para trás. Deus quer que você olhe para frente. Ele tem um novo caminho preparado para você. Em Provérbios 4, 25 a 26, está escrito: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Isso significa que é preciso parar de remoer o passado, parar de se condenar por aquilo que já foi, e começar a caminhar com os olhos fixos no que Deus tem para você. Que tal começar isso hoje? Todos os dias ao acordar declare: meu passado não me define, meu futuro pertence a Deus. Essa simples atitude pode transformar sua mentalidade e te ajudar a viver no propósito certo. Outra prática essencial para quem deseja deixar o passado para trás e viver o chamado de Deus é alimentar sua mente com a verdade da palavra. Muitas vezes o que nos prende não são as circunstâncias, mas os pensamentos errados que permitimos entrar na nossa mente. O inimigo sussurra: você não tem mais jeito. E você acredita. Ele diz: Deus não vai mais te usar. E você se conforma. Mas o que Deus diz? Em Romanos 12:2, a Bíblia nos ensina: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que, se você quer viver algo novo, precisa pensar de forma nova. E como se faz isso? Comece o seu dia meditando na palavra, ouvindo louvores, afastando-se de tudo que alimenta a culpa e a dor, e se cercando de conteúdos que fortaleçam sua fé. A cada vez que um pensamento de acusação vier, declare a verdade: eu sou perdoado, sou amado e tenho um propósito em Deus. Se você quer renovar sua mente a partir de hoje, escreva nos comentários: minha mente pertence a Deus. Um dos maiores segredos para caminhar no propósito de Deus é permanecer firme, mesmo quando a voz do passado tentar te chamar de volta. Sim, haverá dias difíceis. Haverá momentos em que o inimigo tentará te lembrar de quem você foi, das suas falhas, do que já aconteceu. Mas é nesses momentos que você precisa decidir: vou acreditar no que Deus diz ou no que o passado diz? Em Filipenses 1:6 está escrito: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que Deus não desistiu de você.
O processo pode ser difícil, mas ele está te moldando, te transformando, te preparando para algo maior. Então, quando a voz do passado tentar te prender, olhe para a cruz e lembre-se: o sangue de Jesus já pagou por tudo. Não há mais condenação sobre a sua vida. Continue firme, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Escreva nos comentários: eu escolho permanecer firme no propósito de Deus. A primeira coisa que você precisa entender para se libertar do seu passado é que o perdão de Deus é maior que qualquer erro seu. Enquanto você continuar se sentindo preso à culpa e ao arrependimento, será difícil avançar. Mas Deus já te perdoou. O problema é que, muitas vezes, nós nos recusamos a nos perdoar. Ficamos revivendo os erros, nos punindo por aquilo que já passou, como se isso mudasse alguma coisa. Mas a Bíblia diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se Deus já te perdoou, por que você ainda insiste em se condenar? Hoje você precisa tomar uma decisão. Vai continuar se prendendo ao que já passou ou vai aceitar a graça e o perdão de Deus? Um exercício prático que pode te ajudar é escrever tudo aquilo que ainda pesa no seu coração e depois rasgar esse papel como um ato simbólico, declarando: eu sou livre pelo perdão de Deus. E para selar essa decisão, escreva nos comentários: eu recebo o perdão de Deus. O segundo passo para deixar o passado para trás é parar de olhar para trás. Parece óbvio, mas muitas pessoas vivem presas ao que aconteceu porque continuam alimentando memórias, dores e culpas antigas. Você já viu alguém tentando correr olhando para trás? É impossível. O passado deve servir de aprendizado, não de prisão. Em Isaías 43, 18 a 19, Deus nos diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Isso significa que você precisa treinar sua mente para focar no que Deus está fazendo agora, e não no que ficou para trás. Como você pode fazer isso na prática? Evite ficar relembrando o que já aconteceu. Pare de se culpar. Troque pensamentos de acusação por declarações de fé e, principalmente, comece a construir um novo futuro. Se teve erros no passado, construa novos hábitos no presente. Se teve quedas, levante-se e siga em frente. Se quer algo novo de Deus, pare de alimentar aquilo que já deveria ter morrido. E se você está decidido a olhar para a frente e não mais para trás, escreva nos comentários: estou pronto para viver o novo de Deus. Hoje você entendeu que Deus não te vê pelo seu passado, mas pelo propósito para o qual Ele te chamou. O inimigo pode tentar te lembrar dos erros, das falhas e do que já passou, mas a verdade é que você não é mais aquela pessoa. Deus te fez novo, te restaurou e tem um futuro grandioso preparado para você. Mas agora cabe a você tomar posse dessa verdade. Vai continuar preso ao que já passou ou vai se levantar e viver o que Deus tem para você? O seu passado não pode definir seu futuro, a menos que você permita. Então, a partir de hoje, olhe para frente, viva como nova criatura, declare a palavra de Deus sobre sua vida e siga no caminho do propósito. O que Deus tem para você é muito maior do que tudo o que já ficou para trás. Agora, neste momento, quero fazer uma oração por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu coloco diante de Ti cada pessoa que ouviu essa mensagem. Pai, que toda a amarra do passado seja quebrada agora, em nome de Jesus. Que toda culpa, acusação, dor e lembrança que os impede de avançar seja removida. Senhor, derrama sobre eles um renovo, faz com que entendam que são amados, escolhidos e chamados para um propósito maior. Fortalece aqueles que se sentem fracos, levanta aqueles que caíram e traz paz para os corações aflitos. Que a partir de hoje, eles vivam plenamente na Tua presença, sem olhar para trás, mas focados no futuro glorioso que o Senhor preparou. Em nome de Jesus, eu declaro que o passado não tem mais poder sobre eles, que a identidade deles esteja firmada na Tua palavra e que eles experimentem uma transformação verdadeira e duradoura. Amém. Se você recebe essa oração poderosa, escreva nos comentários: eu recebo essa oração. Se essa mensagem falou com você, não saia sem deixar o seu like.
Isso fortalece o canal e ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que precisam dessa transformação. Se inscreva no canal seguindo o Evangelho e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque todos os dias tem uma mensagem poderosa para fortalecer sua fé. E não guarde essa palavra só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e ser liberto do passado. Que Deus te abençoe grandemente e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!